Doutor Marcos, bom dia, obrigado pela presença. Acho que o próximo tema aqui que o Hugo nos passou seria o do professor. Professor, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos aí, agradeço o convite de estar aqui presente. Acho que, não sei se era a ordem essa, mas também acho que não vai impactar o andamento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão... Está carregando para vocês? Apareceu para vocês? Apareceu, Marcão, está aqui. Tá. Então, o tema aí que foi me dado é como identificar uma inovação na bancada, né? Essa é uma pergunta bastante complexa de responder, né? Não é uma pergunta direta, não é uma pergunta fácil de responder, né? É a pergunta do $1 milhão ou até mais, né? Dependendo da inovação que estiver envolvida aí na bancada. Mas eu vou tentar discutir um pouco, né? Frente a isso que começando a falar um pouco bem rapidamente, né? O que é inovação? A literatura é bastante extensa, né? Tem muita literatura, tem muito conceito envolvido nessa parte de inovação. Eu vou ser bem sucinto, né, para, assim, caber dentro desses 10 minutos e para ir direto ao assunto, né. Então, como o Paulo já adiantou, né, o que é uma inovação? Inovação é um invento, mas é um invento que precisa ser comercializado. Senão, ele não é uma inovação, ele é só um invento, tá? Então, a gente pode resumir inovação como essa equação. Invento vezes comercialização. Então, se a comercialização é zero, a inovação é igual a zero também. Então, é uma equação bastante simples. Óbvio que tem bastante coisas, outros conceitos envolvidos, mas eu vou ser bem direto aqui, tá? Então, o invento é apenas uma ideia. Essa ideia, ela ainda não tem valor, né? Ela tem um valor acadêmico, ela tem um valor científico, né? Não é desprestigiar o invento. O invento é a pedra fundamental para a gente desenvolver a inovação. Sem o invento, a gente não tem a inovação. Mas ele ainda não tem valor, né? É algo ainda sem valor para o mercado. Então, para isso se tornar uma inovação, o mercado tem que ter algum interesse no mercado, isso tem que ter algum valor. É o que se chama aí na literatura de retorno para a sociedade, né? Então, esse retorno pode ser de diferentes formas, de diferentes maneiras, né? Pode ser retorno financeiro, pode ser retorno social, já que agora a gente tem, né, o conceito de inovação social integrado à própria agência, inclusive, tá? Então, qual que é o valor dessa inovação? O valor, ele é resultante do potencial de comercialização ou de aplicação social, né, dessa inovação. Então, quando a gente fala de uma inovação social, necessariamente a gente não tem que ter um valor monetário, financeiro agregado, mas a gente pode ter um impacto muito grande social, que é o valor dessa inovação. Então, onde a inovação hoje é importante? Onde se fala, né, de inovar? Então, a inovação, o que a gente está bastante acostumado é a inovação tecnológica. Então, a tecnologia, você vê, né, a evolução tecnológica grande nos últimos, né, a cada 5 anos as tecnologias mudam completamente, né? Então, você tem essa inovação tecnológica que a gente está acostumado. Mas a inovação também ocorre em processos produtivos, a inovação também pode ser feita em modelos de negócios, a inovação também pode ser feita por meio de serviços, e agora, atualmente, a gente também inclui as questões sociais, inovações também que podem ser feitas no ambiente social. E que tipo de inovação, né, existe? A famosa inovação que está todo mundo atrás é aquela inovação disruptiva, né? É uma inovação completa, totalmente diferente, né, do que se tinha no ambiente, né, produtivo. Então, o que se busca muito essas inovações disruptivas, né? Então, é um tema bastante, né, importante, você vê muita universidade, né, pega MIT, estão sempre atrás, né, de desenvolver essas inovações disruptivas. Mas mais comum que a disruptiva são as inovações incrementais e as inovações laterais, né? Uma incremental
é nada mais do que você melhorar alguma coisa no processo, melhorar um pequeno aspecto de uma coisa que já existia. E a lateral, o que é? Você pegar uma inovação que foi feita num mercado ou num negócio e trazer essa mesma inovação para um outro negócio, para aquele que inicialmente ela não foi desenvolvida. A inovação incremental e a inovação lateral, ela é muito comum nas empresas, né? As indústrias fazem isso muito bem. E a academia geralmente a academia fica responsável pelas inovações disruptivas, tá? Então, como aquela questão é muito difícil da gente responder diretamente, né? Como identificar na bancada uma inovação, né? Eu vou mudar um pouco aquela questão. Então, como transformar um invento numa inovação? Então, como a gente dá bancada ao mercado, né? Então, como o Paulo já falou, a gente tem uma visão muito acadêmica de negócio. Quando a gente está falando de inovação, a gente precisa ter um pé no mercado, a gente precisa entender o que o mercado quer, tá? Então, a pesquisa da bancada, a pesquisa acadêmica, ela é a principal fonte de tecnologias disruptivas, seja ela tecnologia aplicada, seja tecnologia social, seja de diferentes formas, né? Mas a academia é a principal fonte para essas inovações, né? Para esses inventos se tornarem inovações. E a academia, a gente faz pesquisa com paixão, né? A gente põe lá, a gente defende o nosso trabalho de uma maneira, né, bastante intensa, né? A gente acredita naquilo que a gente faz, senão, obviamente, não faria. Mas paixão e conhecimento não é suficiente para inovação. Às vezes o mercado não está atrás disso que você está criando, tá? Por melhor que seja do ponto de vista acadêmico, tá? Então, resultados acadêmicos, científicos, por mais importantes, né, ou relevantes que eles possam ser, nem sempre são suficientes para gerar inovação, né? A inovação está sempre atrelada a uma comercialização. Então, qual que seria uma condição, né, para um invento virar um negócio, né? Como é que você... A principal condição, obviamente, é você ter alguém que pague pelo que você está comercializando, né? Essa é a principal questão para você ter um negócio, né? Se você não tiver quem consuma, você não vai ter um negócio, você não vai sair do lugar. Então, o importante é a gente achar quem é o nosso consumidor, quem que é o potencial consumidor para nosso invento. Isso é de crucial importância, e isso é o que a gente, na agência, vai privilegiar, né, vai tentar privilegiar daqui para frente, né, porque inventos a gente tem bastante, a inovação a gente ainda está caminhando, então se a gente conseguir aumentar, né, o número de potenciais consumidores para esses inventos, isso eu acho que é um passo importante que a universidade vai dar, né. Mas quem vai consumir essa inovação, geralmente não quer a inovação em si, ela quer o benefício que essa inovação vai propiciar, né? Isso também é tema de debate acadêmico e tem várias literaturas descrevendo isso, que chama o design thinking, né? Então, basicamente, seria essa história, né? Você produzir um benefício que alguém está disposto a pagar por ele, né? Não necessariamente um produto, não necessariamente, né? Quem compra, sei lá, quem compra uma furadeira não quer a furadeira, ela quer o benefício do furo que ela faz, né? Então, é mais ou menos por aí essa história, tá? E aí a gente tem que ter em mente, né, qual que seria o potencial da inovação como negócio. A gente pode pensar num gráfico bastante simples. Então, aqui você tem, né, um gráfico onde você tem num eixo a singularidade e, então, deixa eu pegar o apontador aqui. Então, você tem aqui, num eixo, você tem aqui a singularidade e no outro, o valor, tá? Então, onde todo mundo quer estar? Quer estar nesse canto aqui, nessa região do gráfico, né? Onde você tem um produto único com alto valor agregado. Então, todo mundo que quer uma inovação disruptiva, ele está aqui, tá? Então, essas inovações grandes que a gente vê, esses eventos, né, os unicórnios da vida, né, que chamam, ele está nessa região aqui, tá? Mas essa região não é fácil de alcançar, não é sempre que você está nela, tá? O mais comum, né, de você estar é nesses quadrantes inferiores. Nesse quadrante aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, onde tem esse cifrãozinho,
Essa aqui é uma região onde você tem um produto que não tem muita singularidade, né? Não é um produto que você só tem ele no mercado, mas é uma região que você tem alto valor agregado, né, no seu produto. Essa é uma região complicada, porque aqui estão os grandes players do mercado. Então, aqui existe uma grande competição por preço. Então, se você faz uma inovação que você vai cair nessa região, você tem que ter o principal componente aí do sucesso da sua inovação, é o preço disso, né? Então, precisa pensar em escala, como que isso é produzido em escala e como você bate, né, os grandes players, porque aqui é a região, né, de bastante concorrência por preço, né? Então, aqui o preço é fundamental, você conseguir produzir em escala a um preço melhor do que o dos seus concorrentes, tá? Então, esses dois pontos aqui são os dois, talvez, pontos principais, né, de uma inovação. Aqui, a disruptiva, e aqui, uma inovação que tem valor, bastante valor, mas tem concorrência, tá? O problema é que a maior parte das inovações que a gente vê, elas, né, 99% das inovações, elas estão nesse quadrante aqui. Então, nesse quadrante, você tem muita gente com o mesmo produto, com o mesmo preço, tá? Então, para você se diferenciar nessa região, é bastante complexo, tá? Essa é uma região, né, que o pessoal chama da ponto .com, né? Todo produto digital, né, a maior parte dos produtos digitais, de aplicativos, software, seja o que for, né, a grande parte dos produtos digitais estão aqui, ó, estão nesse quadrante aqui, tá? Então, esse é um quadrante complicado de você virar negócio. Você vai ter, né, muita gente com o mesmo produto, tá? Então, você se diferenciar aí é crucial e é difícil, tá? Agora, esse quadrante aqui de cima depende do tipo de inovação que você está falando. Se você está falando de uma inovação tecnológica, uma inovação tecnológica única, que não vale nada, então talvez você produziu alguma coisa que não tem função nenhuma, tá? Então, né, esse quadrante para uma inovação tecnológica é um lugar que você não deveria estar, tá? Alguma coisa errada você fez que você pensou com a sua inovação. Agora, do ponto de vista, se for uma inovação social, aí sim é o lugar para ela estar, né? Uma inovação social com uma singularidade, né? Uma política pública, uma campanha social, de alguma forma, né? Que tem um valor pequeno. Então, essa é o local, por exemplo, para as inovações sociais, né? É o quadrante que a gente busca as inovações sociais, tá? Então, isso é muito importante você ter em mente quando você vai gerar a inovação. Qual que é o potencial dela? E, obviamente, também é uma resposta difícil e é uma resposta que você só consegue se você interagir com o mercado, né? Na academia, essas informações, elas acabam passando longe da gente, né? Então, uma interação com o mercado é muito útil justamente para ver em que quadrante a gente está, né? E, a partir daí, definir qual é o potencial e o valor, né, da minha inovação. Bom, quais que são os caminhos, né, para um inventor, né, para um invento sair da bancada e ir para o mercado? Então, esses caminhos, como o Paulo já colocou na abertura, né, na fala dele, a JITS, a agência, ela está preconizando, né, dois caminhos principais a seguir, tá? Primeiro, utilizar um modelo de inovação aberta, né? Inovação aberta é aquela inovação que as empresas buscam fora dos muros dela, né? A inovação fechada é uma inovação feita dentro dos muros da empresa. A empresa sabe tudo, ela tem todos os técnicos, ela tem todas as ferramentas para ela sozinha desenvolver a inovação. E existe hoje em dia um modelo de inovação aberta, onde a empresa busca ideias, busca eventos, busca melhorias fora do muro dela, né? Então, às vezes, esse termo inovação aberta dá uma ideia de ser algo gratuito, algo que está disponível para qualquer um, mas a ideia não quer dizer exatamente isso, tá? Uma outra maneira da gente pensar nesse caminho para chegar ao mercado é preparar um protótipo, um produto mínimo viável, né? Esse protótipo é a parte inicial para a gente gerar uma startup, tá? Então, quando a gente pensar numa startup,
a gente tem que pensar que esse produto mínimo viável é um protótipo que vai ser testado no mercado, tá? Então, o modelo de inovação aberta, né, só para a gente caracterizar ele direitinho, são usar ideias, invenções e expertise dos nossos laboratórios de pesquisa, né, ou da instituição, às demandas de inovação por empresa. Então, depois vai ser comentado como se estabelece, né, um convênio com a empresa, né, com os contratos de propriedade intelectual, para a gente se resguardar que as nossas ideias não vão ser usadas de maneira errada ou de maneira irregular na empresa, tá? E o modelo de produto mínimo viável, né, que é a pedra fundamental, por exemplo, uma startup, é você desenvolver um produto, um serviço com funcionalidades mínimas que possam ser testados no mercado, né? E aí você fazer esse teste de aceitação, ver se as melhorias que você precisa fazer e se de fato é o que o mercado está esperando para o seu produto. Então, esse produto mínimo viável seria a base para uma startup. Obviamente, quando a gente fala de produto mínimo viável, é muito fácil a gente produzir um produto mínimo viável digital, por exemplo, né? Você faz um aplicativo, faz lá a sua versão beta do aplicativo e pode colocar ali no mercado para ser testado e ver as funcionalidades. Agora, quando a gente fala, né, de um outro processo, né, por exemplo, o que foi falado antes com célula-tronco, você fazer um protótipo disso, às vezes não é muito simples de ser feito, né? Então, precisa avaliar muito bem se é possível seguir esse caminho, né? Você criar uma startup com esse produto mínimo viável e testar isso no mercado. Isso é interessante porque você precisa de pouco investimento, né? Serve como validação para o seu invento no mercado-alvo, né? E você identifica as necessidades de aprimoramento do produto, né? De uma maneira gastando pouco, né? Então, essa seria uma pedra fundamental para uma startup. Então, o que eu gostaria aí de mostrar para vocês era isso. Legal. E só para a gente não perder muito tempo, essas seriam as ideias aí que eu queria trazer para vocês nessa apresentação aí. Legal. Obrigado, professor Marcos. Eu gostaria de convidar o professor Guilherme. Professor Guilherme, desculpa ter pulado aqui a ordem, realmente a ordem que eu tinha estava um pouco inversa. Então, eu gostaria de agradecer e pedir para que o senhor pudesse apresentar a vossa apresentação.